Ok, pessoal, vamos então hoje dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Semana passada a gente fez a nossa prova. As notas, eu ainda não terminei de corrigir, né? As notas devem sair até amanhã. E aí hoje eu vou priorizar a finalização do conteúdo, né? Tabelas hash, para que a gente possa já dar partida aí no trabalho. E aí na próxima aula a gente pode fazer a resolução da prova, ok? Então hoje a gente vai dar essa continuidade aí no nosso conteúdo. Bom, antes de continuar, eu vou só fazer aqui uma breve revisão, né, de onde a gente se encontra, e aí a gente depois tira dúvidas, e aí eu vou dar os direcionamentos aí com relação à V3, tá? Vou dar aí alguns direcionamentos para vocês. Então, a gente hoje... Vamos só ver o que é que a gente trabalhou até o momento. Até o momento, a gente trabalhou, a gente viu tabela de dispersão, né? Ou tabela hash. E o que que a gente viu? Que as tabelas hash, elas possuem 3 elementos, né? Basicamente. Possuem uma tabela, ou seja, um array, que vai representar a nossa tabela. Possui uma função de hashing, ou seja, uma função que vai calcular o endereço onde o elemento vai ser armazenado dentro da tabela, tá? E possui um tratamento de colisão. Então, basicamente, são os três elementos de uma tabela de dispersão. A função de hashing, ela pode ser qualquer função matemática que retorne para a gente um endereço onde vai ficar armazenado o elemento. E a gente está trabalhando aqui com essa função, né? O x módulo n. O x é o elemento ou alguma chave pertencente ao objeto. Por exemplo, se eu tiver um objeto pessoa, eu posso usar o CPF, eu posso usar o próprio nome da pessoa para gerar o endereço a partir daquela informação. Módulo é o resto da divisão e n é o tamanho da tabela. Então a função de hash que nós estamos usando é essa daqui, mas pode ser qualquer uma, qualquer função matemática. Professor, você ficou mutado. Pessoal, estão me ouvindo agora? Agora sim. Foi mal, deu um problema aqui na conexão. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu não sei até onde vocês me escutaram. Onde foi? Você estava no início da explicação ainda, na hora que você estava falando sobre a função. Tá. Então, os 3 elementos, a tabela hash, né, o array, a função de hashing e o endereço e o tratamento de colisão. A função de hashing é qualquer função matemática que retorne para mim, que calcule o endereço onde o elemento vai ser armazenado. Ok? Nós estamos usando essa daqui, x módulo de n, né? X módulo n, onde x é o elemento que eu vou armazenar e módulo é o resto da divisão. E n o tamanho da tabela, tá? Esse x ele pode ser qualquer chave, tá? Não só o elemento em si. Se eu estiver armazenando um objeto dentro da minha tabela, eu posso usar qualquer atributo desse objeto. Por exemplo,
o número de matrícula de um aluno, o CPF, ou o próprio nome do aluno, ok? E o tratamento de colisão. Tratamento de colisão pode ser de dois tipos, endereçamento aberto ou endereçamento fechado. Até o momento, nós vimos o endereço aberto de tentativa linear, ou seja, quando eu gero o mesmo endereço para um elemento, um endereço que já está ocupado, eu tento gerar um novo endereço linearmente, sequencialmente. Tá? O outro tratamento de colisão é com tentativa quadrática. E aí, na tentativa quadrática, eu vou gerando novos endereços, mas com um espaçamento maior, cada vez maior. Primeiro eu gero um endereço seguinte, depois dois endereços seguintes, depois 3, 4, 5 e assim por diante. Tanto na tentativa linear quanto na quadrática, a gente usa uma nova função de hash para gerar o novo endereço. Tá? Então, cada uma tem uma maneira de gerar o endereço. Hoje a gente vai finalizar isso, né, esse assunto, vendo o endereçamento fechado. Tá? Vamos ver o conceito e vamos implementar. Então, o que é o endereçamento fechado? Vamos lá. Deixa eu só... Então, quando a gente tem uma tabela hash de endereçamento fechado, o que vai acontecer? O endereço que a gente vai gerar, ele é definitivo. Então, essa é a grande diferença. No endereçamento aberto, o endereço não é definitivo, está em aberto. No endereçamento fechado, o endereço gerado ele é definitivo. É lá onde eu vou encontrar o meu elemento. Ok? Bom, e como é que vai funcionar isso? Se já tiver alguém dentro daquele endereço, como é que eu trato a colisão? Você vai ter dentro da tabela, dentro de cada posição da tabela, você não vai ter o elemento armazenado em si. Você vai ter uma outra estrutura de dados que vai armazenar os elementos que têm o mesmo endereço. Então, basicamente, vai ser isso. Ok? Então, como é que vai funcionar aqui? Vamos pegar o exemplo do livro. Vou pegar aqui o exemplo do livro para a gente ilustrar esse conceito. Aí aqui um detalhe, pessoal. Esse livro, assim como outros que vocês podem encontrar por aí, chama essa maneira de tratar a colisão, chama de tabela hash implementada com lista. Tá certo? É a maneira como essa autora aqui chama. Eu não acho adequada essa maneira e eu prefiro seguir a linha de outros autores que chamam endereçamento fechado. Quando eu mostrar aqui o conceito, vai ficar mais claro para vocês o porquê, né, que essa nomenclatura de endereçamento fechado ela é mais adequada, tá certo? Então, o endereçamento fechado aqui no livro é tabela hashing implementada com lista. Então, vamos lá. Inicialmente, a nossa tabela vai estar vazia e eu vou começar a inserir elementos aqui, tá? Vamos inserir o número 14. Vamos começar aqui com o 14. Então, eu vou calcular o endereço do 14. 14, módulo 8, vai dar 6. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar o 14 na posição 6. Só que
o 14 não vai ficar armazenado diretamente nessa posição do vetor. Quer dizer, ele não vai ficar armazenado diretamente no meu vetor, no meu array. Eu vou ter uma estrutura de dados aqui que vai armazenar o 14. Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, a gente vai usar uma lista dinâmica. Então, por isso que a autora aqui chama implementada com lista, porque a estrutura de dados que a gente vai usar é uma lista dinâmica. Então, aqui nós vamos ter o 14 na posição 6, numa lista dinâmica. Pronto. Então, 14 já está dentro da minha tabela. Vamos inserir outro elemento para ver o que vai acontecer. O 20. Módulo 8 dá 4. Então, o 20 vai ficar não armazenado dentro da posição 4, mas ele vai ficar armazenado numa estrutura de dados que vai estar aqui nessa posição 4. Então, o 20 vai ficar aqui. Vamos inserir outro elemento. 17. 17. Ficar na posição 17, módulo 8. E dá 1. Então, 17 vai ficar aqui nessa primeira posição. Porém, ele não vai ficar dentro da tabela em si, do array. Ele vai ficar na estrutura de dados que está lá na posição 1. Beleza, vamos para o próximo. 36. 36 vai ficar na posição 36, módulo 8. Vai dar 4. Então, aqui a gente tem, a princípio, temos uma colisão. Porque o 20 já está na posição 4, né? A gente já gerou o endereço 4 anteriormente. Então, a princípio, temos uma colisão. E aí, o que é que vai acontecer com o 36?
ele vai ficar armazenado lá naquela posição 4 da tabela hash. Só que não fica na posição, né, dentro do array em si, vai ficar na estrutura de dados que está naquela posição. Então aqui, o 36 vai ficar aqui. Então observem que não houve, né, problemas aí para armazenar o 36 também na posição 4. Porque na verdade ele vai ficar armazenado na estrutura de dados que tem aqui na posição 4. Ok? Vamos inserir outro elemento. 22. 22 vai ficar na posição 22, módulo 8. Posição 6. Então, a princípio, temos aqui uma colisão. Então, o 22 vai ficar na mesma posição do 14. Então, o que vai acontecer aqui? O 22 agora está na posição 6. Vamos colocar mais um. O número 4. 4 vai ficar no endereço 4 módulo 8 é igual a 4. Ou seja, temos outra, a princípio, outra colisão. Então, o 4 vai ficar na posição 4. Mesma posição ocupada pelo 36 e pelo 20.
E agora a nossa lista tem o número 4. Vamos ver se tem mais algum aqui para inserir. Tem não, agora aqui é só remoção. Então o que, que aconteceu? À medida em que eu vou gerando os endereços, caso dê colisão, a colisão, na verdade, né, vai ser resolvida quando eu insiro o elemento na estrutura de dados que está naquela posição do vetor. Ou seja, eu não preciso gerar um novo endereço. O endereço está fechado, ele é definitivo. Tá ok? E se eu quisesse remover um elemento aqui, o que é que eu faria? Bom, se eu quiser remover, por exemplo, o 17, eu vou calcular o endereço onde o 17 estaria, né? A princípio estaria. O endereço é o endereço 1. E aí eu vou lá naquela lista que está na posição 1 e mando remover o 17 dela. Se o 17 estiver na lista, ele é removido. Né? Como que ele vai ser removido? Do jeito que a gente trabalhou, né, nas nossas implementações de lista estática. E se eu quisesse buscar, procurar um elemento, do mesmo jeito, eu calculo, se eu quiser saber se o 20 está na minha tabela hashing, eu vou calcular o endereço do 20, que é o 4, vou lá na posição 4 e pesquiso o 20 nessa lista que está aqui na posição 4. E aí a pesquisa vai ser sequencial. A gente já viu que numa lista dinâmica, né, numa lista linear, a pesquisa ela vai ser sequencial. Vou percorrer cada um dos elementos para encontrar o elemento que eu estou pesquisando. Ok? Então aqui é o conceito do endereçamento fechado. Tá certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá claro esse conceito aí do endereçamento fechado? Antes da gente prosseguir? Beleza. Bom, então vamos lá. Como é a implementação? Né? Como é que vamos implementar essa nossa estrutura de dados aqui? Bom, para implementar, a gente vai precisar, obviamente, de ter uma lista dinâmica, né? Vamos aí já acrescentar o nosso aprendizado aí da lista dinâmica. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer essa implementação? Para implementar, eu vou precisar da tabela hash, né, do meu array, vou precisar de uma função de hashing, né, obviamente, e vou precisar de uma lista dinâmica, né? Então a gente vai precisar aqui da lista dinâmica. O que que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar a lista dinâmica que a gente já tinha implementado aqui durante as nossas aulas. Eu não vou reinventar a roda. Vou usar aqui a classe que já está feita. Deixa eu só ver aqui o nó. Está o inteiro, então beleza. Simplesmente encadeada, não tem problema. Vamos usar a lista dinâmica. Então, o que, que vai acontecer aqui, pessoal? O que, que a minha tabela, o que, que o meu array vai armazenar? Ele não vai armazenar mais o elemento em si. Ele vai armazenar uma lista dinâmica. Então, a nossa tabela hash, nosso array, vai armazenar uma lista. Ok? Eu vou fazer melhor. Eu não vou. Deixa eu só voltar aqui. Vou renomear essa classe para a tabela hash aberta. Só para eu não mexer nesse código.
Pronto. E aí eu vou criar uma nova classe para a nossa implementação, que eu vou chamar de tabela hash fechada. Vou levar esse código aqui para eu alterar lá. Então, nós temos a nossa classe agora, que vai ser a tabela hash com endereçamento fechado, e vai armazenar dentro do array. Dentro do array vai ter listas dinâmicas. Tá? Nossa função hashing, vou deixar essa aqui mesmo, que é a que a gente está usando. E vamos agora implementar o adicionar. Vamos ver como é que seria o método para adicionar o elemento. Então, uma vez que eu recebo aqui o elemento como parâmetro, vou calcular o índice, onde esse elemento vai ficar. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse elemento na lista que está localizada naquele índice. Então, o que eu vou fazer vai ser apenas isso daqui. Lá naquela tabela, né, lá naquele índice da tabela, vai existir uma lista e eu vou apenas adicionar o elemento naquela lista. Pronto. Todo o código para adicionar já está implementado. Ok? Aí a gente tem que se preocupar só com um pequeno detalhe, que é o seguinte. Só vou poder fazer isso caso a lista já exista lá naquela posição. Porque se não tiver lista, aquela posição vai estar nula e vai dar null pointer exception, quando eu tentar executar o método adicionar. Então eu preciso, antes de fazer a chamada do método adicionar, eu preciso ter certeza de que lá dentro tem uma lista. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou testar se aquela tabela, né, se aquele índice da tabela está vazio, o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar uma lista dinâmica e atribuir para aquela posição da tabela. Então, se a tabela está vazia, né, se naquele índice a tabela não existe, eu crio uma nova lista e atribuo para aquela posição. E aí eu tenho condição de adicionar. Se já existir uma lista, isso daqui vai dar falso e ele não vai recriar a minha lista. Ok? Então, o adicionar vai apenas fazer isso. Todo o trabalho já está feito aqui na nossa classe lá, a lista dinâmica. Ok? O exibir, eu vou percorrer toda a minha tabela e vou simplesmente fazer isso daqui. Eu vou simplesmente mandar exibir a tabela que está, a lista dinâmica que está naquela posição da tabela. Tá? Aqui do mesmo jeito, se naquela posição não tiver tabela, não tiver lista, por exemplo, aqui na posição 3, está vazio. Então, se tiver vazio, se eu tentar chamar o método exibir, vai dar null pointer exception. Então, eu só vou poder fazer isso daqui se a tabela I não é nula. Então, se a tabela I não é nula, eu vou exibi-la. Ok?
Beleza, vamos só fazer um teste aqui preliminar para que a gente veja se falta alguma coisa. Vou só mudar aqui o nome da tabela, deixar com 8 posições, beleza. Vou colocar os mesmos elementos, né? 14, 20, 17, 14, 20, 17, 36, 22 e 4. A gente vai rodar agora e ver no que dá. Pronto. Ok. Então agora ele inseriu os elementos 17, 20, 36, 4, 14 e 22. Então ele inseriu naquelas posições. Aqui a gente tem só uma pequena diferença, que a nossa lista, o método adicionar, ele adiciona no final da lista, né? E aqui a gente estava adicionando no início, logo no início. Mas isso aí não é problema. Não é problema. Se você quiser manter, né, adicionando no início, você pode criar lá um método na tua classe, lista dinâmica, que vai adicionar no início, né? Na posição 0. Você pode usar esse adicionar a posição 0 aqui. Ou você pode alterar esse adicionar aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer isso daqui. Adicionar a posição 0. Se eu mandar adicionar sempre na posição 0, ele vai ficar colocando ele no início da lista. Opa. Ah, porque ela não estava finalizada. Eu tinha deixado ela para finalizarem. Ah, não. Desculpa. Ele vai fazer 1 menos 1, 0. Esse é o elemento número 1. Ah. Como eu estou inserindo na primeira posição, eu vou precisar, né, ter o caso particular aqui, né, se a posição que eu estou querendo inserir é a primeira.
que aí vai ter uma implementação própria, né? Apenas o novo ponto próximo recebe o primeiro, e não o primeiro ponto próximo. Então vai ter aqui um detalhe que eu lembro que na época eu deixei para ser implementado aí. Mas, para eu não mexer nessa daqui agora, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar só com isso daqui. Só para a gente ver como que ela vai ficar. Comando específico. Vou adicionar aqui no início. Então, o novo ponto próximo recebe primeiro. O primeiro recebe novo. Só fazer essa alteração temporária para ele adicionar no início. Esses dois comandos aqui é que precisam ser feitos quando a posição que eu vou adicionar é a primeira, né? Então, em vez de executar isso daqui, ele vai executar esse comando aqui. Esses dois comandos aqui. Aí eu trataria aqui, né? Se a posição que eu estou querendo adicionar é a primeira posição. Aí, se for, eu vou executar esses comandos aqui. Se não for, eu executo esse daqui. Significa que ele está no meio. Ok? Então, vocês já devem ter essa função aí pronta. Deixa eu só rodar aqui. Pronto. Então, se a gente adicionar no início, o que é que vai ficar? 17, 4, 36 e 20, 22 e 14, né? E aí a gente pode só fazer aqui só uma melhoria aqui. Se você quiser exibir toda a tabela, a gente pode fazer isso daqui. Se for nulo, eu exibo o conteúdo lá daquela posição. Aí a gente consegue ver, né, o que a posição tem ou não. Ok? Então aqui toda a minha tabela sendo exibida. Do mesmo jeito, se você quiser, por exemplo, pesquisar, remover, você vai fazer o uso, né, dos métodos que já estão implementados. Então, por exemplo, se a gente quiser pesquisar, saber se a tabela hash contém um determinado elemento. Poderia ter um método chamado contém, quero saber se contém o número 20. A gente poderia implementar um método contém, que vai retornar um booleano, por exemplo, dizendo se contém ou não.
Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que calcular o índice onde aquele elemento estaria se houver uma lista naquela posição, né, se aquela posição tem uma lista, retornar resultado do contém aquela posição. Se não tiver uma lista naquela posição, aí eu retorno falso. Okay? Então, o contém da nossa tabela hash vai calcular um endereço. Se tiver uma lista, se já tiver uma lista naquela posição, eu vou pesquisar o elemento naquela lista e vou retornar o que aquela função vai retornar. Se não tiver uma lista, eu vou retornar falso. Vamos só ver se o contém está implementado, que eu acho que essa era uma das coisas que eu deixei em aberto para vocês implementarem. Isso, tá aqui em aberto, tá só com o return false, né? Então o contém aqui ele vai só fazer a busca se o dado for igual ao elemento, eu retorno true. Se ele sair do loop, é porque não existe, aí ele retorna falso. Vamos só testar aqui. Ok, então ele achou o 20, true. Se eu pesquisar o 30, falso. Então contém é um outro método, né, que você vai fazer uso já dos métodos, né, de um outro método que está implementado lá na lista dinâmica. Então, resumindo, para você trabalhar com a tabela hash de endereçamento fechado, você basicamente vai trabalhar com os métodos que já estão implementados na tua lista dinâmica, ok? Bom, dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tá claro aí a implementação? Beleza. Bom, então, tabela hash. Deixa eu só voltar aqui. Deixar minha inserindo no final mesmo. Então, a tabela hash com endereçamento fechado, tá? É essa daqui. Eu preciso agora, só para finalizar, antes de falar aqui
dos direcionamentos para a V3, eu preciso só comentar aqui algumas questões com relação a essa implementação. Aqui, a gente tem dentro de cada posição do array, nós temos uma tabela, temos uma lista dinâmica. O que vai acontecer? Vocês observaram aqui que quando eu vou pesquisar, quero saber se um elemento está na minha tabela hash, na verdade ele calcula o endereço, vai até a lista daquele endereço e pesquisa o elemento dentro daquela lista. E aquela lista é uma lista linear, ou seja, a pesquisa nela é sequencial. Então eu tenho que percorrer cada um dos elementos até achar o elemento que eu quero. Ok? E aí a gente entra numa pequena contradição. Que contradição? Desculpa. Que contradição é essa? A gente está usando uma tabela hash para ter o nosso tempo otimizado, para ter o nosso tempo de pesquisa otimizado. Né? Se vocês recordarem aí, a nossa primeira aula de tabela hash, a gente colocou isso como um contexto. Eu preciso ter tempo de execução. Né? Eu preciso ter um tempo de execução de pesquisa rápido. E aí a gente começou a usar a tabela hash, porque a gente ia acessar diretamente o endereço. Só que, se eu tiver aqui listas muito grandes, ou seja, se eu tiver muitas colisões, essas listas elas tendem a ficar grandes. E aí a pesquisa dentro delas tende a demorar. Tá certo? E aí o que é que eu posso fazer para melhorar esse tempo de pesquisa, esse tempo de resposta aí? Você pode usar qualquer outra estrutura de dados que seja mais eficiente do que a lista. Então, no endereçamento aberto, eu não sou obrigado a implementar com lista dinâmica. Essa é uma possibilidade. Se eu tiver poucas colisões, não vai ter problema. Né? Vou pesquisar dentro de uma lista com algumas dezenas de elementos, não vai ser tão dispendioso assim, não vai consumir tanto. Mas se eu tiver muitos elementos, isso vai ser um problema. Então você pode, no lugar da lista, usar, por exemplo, uma árvore, né, que é uma estrutura de dados bastante eficiente quando você vai fazer consulta, que a gente vai começar a estudar na próxima aula. Eu posso usar uma árvore aqui no lugar dessa lista. Ou se eu quiser, eu posso usar até mesmo uma pilha ou uma fila, né? Posso usar um heap, que a gente viu que o heap é uma implementação muito rápida para fazer pesquisa, eficiente, né? Então, eu posso ter aqui qualquer estrutura de dados. Então, é por esse motivo, né, que eu sigo a linha que chama essa implementação de endereçamento fechado, tá? Porque o endereço ele é definitivo e vai mudar apenas o quê? A estrutura de dados que eu vou ter lá naquela posição. Tá? Não obrigatoriamente essa estrutura é uma lista. A lista é a mais usada, mas ela não é a única. Ok? Tá claro aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Bom, então com isso daqui finalizamos tabela hash. E aí a gente já deu aqui o primeiro passo para o trabalho de vocês. Tá? Próxima aula, a gente vai trabalhar já, introduzir árvores, tá certo? E aí já vou preparar vocês para o trabalho da V3. E falando em AV3, né, como é que vai ser aqui o nosso direcionamento? Na AV3, relembrando, não haverá prova, vai ser um trabalho, né, como estava previsto já no plano de ensino. Vai ser uma prova e lista do URI.
Desculpa, vai ser um trabalho valendo 7 pontos e lista do URI valendo 3 pontos. Tá? O trabalho, ele vai envolver tabela hashing, vai envolver árvore e vai envolver arquivo. Vocês vão precisar relembrar arquivo para poder fazer o trabalho. Tá? Como assim? Deixa só eu abrir aqui. Ainda não está disponível para vocês no AVA. Eu vou disponibilizar. O trabalho de vocês vai ser... Arquivo tipo TXT? Isso, exatamente. O trabalho de vocês vai ser construir um índice remissivo. Tá? Como assim? Então, vocês já devem ter percebido, alguns livros, eles possuem índice remissivo. Né? O que é um índice remissivo? É um índice que fica lá no final do livro. Deixa eu abrir aqui um livro que eu sei que tem. Caramba, travou aqui. Então, por exemplo, esse livro aqui, que vocês conhecem, o livro azul. Lá no final temos um índice remissivo. O que é um índice remissivo? Você tem um conjunto de palavras-chave e cada palavra você tem as páginas onde aquela palavra aparece. Então, por exemplo, aqui array aparece nas páginas 21, 152, 153, 201, 202, 204, 216, 257, 336, 337. Então, essas são as páginas onde, né, você vai encontrar referências a array. Então, o trabalho de vocês vai ser construir um índice remissivo. Tá? Obviamente que numa escala menor. Ok? Então, como é que vai ser o trabalho? Vocês vão... Eu vou dar para vocês um arquivo texto, né? Com várias linhas. Isso aqui é só um exemplo que eu estou mostrando, mas vai ser várias linhas, centenas de linhas. E aí vou dar um outro arquivo que vai ter as palavras-chave que vão ter que aparecer no índice remissivo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão gerar um índice remissivo com aquelas palavras-chave, dizendo a linha em que cada palavra aparece. Então, por exemplo, isso aqui seria o resultado. A palavra and, ela vai aparecer lá naquele texto aqui, ó. Ela aparece nas linhas 4, 5 e 6. Be aparece na linha 3. By, nas linhas 2, 6 e 7. Easy, linhas 3 e 4. Então, basicamente, vai ser construir um índice remissivo, tá? Você vai dizer quais são as palavras que aparecem no texto, né? Qual dessas palavras aqui vai aparecer no texto e qual a linha ou linhas em que aquela palavra aparece, tá? Para construir isso, você vai precisar usar uma tabela hash, né? Você vai precisar de uma estrutura chamada de arquivo invertido, na verdade, que é o mesmo que as máquinas de busca da web usam. Então, como é que você constrói isso? É uma tabela hashing junto com uma árvore de busca, que a gente vai começar a ver isso na próxima aula. Tá? Só que para fazer esse trabalho, vocês vão precisar ler o arquivo texto e vão precisar gravar um arquivo texto. Gerar um arquivo texto com índice remissivo. Tá? Professor, eu não lembro, eu não vi arquivo, não sei como trabalha com isso. Eu não cheguei a ver nenhuma disciplina que eu fiz de programação.
Então, essa é uma oportunidade para você aprender, né? Então, vou sugerir aqui vou indicar, né, alguns locais onde você vai poder ler e entender, tá? E quem viu, mas não lembra, a dica também vai ajudar. Então, no próprio livro azul, vocês encontram lá no capítulo 11, né, a descrição falando lá como você trabalha com arquivo texto. Então, para quem não viu ou para quem não lembra, eu sugiro aqui dar uma lida nesse capítulo 11, tá? Ou também, um outro local onde você pode ver isso é nessa apostila que está lá no AVA, que eu disponibilizei desde o início do semestre, uma apostila de Java, para quem quiser relembrar, né? Inclusive a que eu uso, quem foi meu aluno de PO deve lembrar dessa apostila, capítulo 17, entrada e saída. Aí aqui mostra algumas maneiras de trabalhar com arquivo, tá? Então fica esse material aí, e aí já fica a dica, você já pode começar logo aí a leitura para revisar, relembrar. É uma leitura de arquivo e uma gravação de arquivo. Um negócio bem simples, tá? E aí vocês vão usar isso daí no trabalho de vocês. E aí eu vou disponibilizar a partir da próxima aula esse trabalho, esse PDF, né? Já vou começar a falar de árvore, e aí vocês já vão ter tempo aí para se programar. E vai também ter, obviamente, eu vou liberar lá no URI a lista de tabela hashing. É uma lista pequena, só 2 exercícios, só mesmo para que vocês pratiquem um pouco aí esse conteúdo, tá? Botem para rodar a estrutura de dados de vocês. Então, vou liberar lá no URI essa lista de exercício. Eu vou só comentar aqui. Vou só comentar rapidamente as duas questões. Então, são apenas duas questões. Essa lista vale 1 ponto apenas, tá? A lista de árvores vai valer 2 pontos. Então, a primeira questão é uma aplicação direta da tabela hash com endereçamento fechado, usando lista. Então, é uma aplicação do que a gente viu hoje aqui. Então, se vocês implementarem a classe de vocês conforme eu fiz hoje, vocês já podem testá-la aqui nesse exercício, sem problema algum, tá? Usa a função de hashing que ela usa aqui, é a mesma que a gente usa, né? Resto da divisão, bem tranquila. E a segunda questão, ela não vai usar uma tabela hash propriamente dita. Ela vai usar apenas a função hash, tá? Então, o objetivo dessa questão aqui é o quê? É vocês trabalharem com a função de hashing em dados do tipo string. Então, vocês vão trabalhar com strings aqui, tá certo? E aí vocês vão ver que vão precisar usar o código da tabela ASCII para poder gerar, né, o resultado aqui da função de hashing. Então, você não vai ter uma tabela aqui onde você vai armazenar elementos. Você vai apenas calcular o valor do hash. Então, é apenas para implementar a função. Ok? Então, são duas questões aqui bem tranquilas, bem simples, só para que vocês possam aí aplicar os conceitos aí que a gente viu. Beleza? Bom, dúvidas, pessoal? Perguntas? Ah, e mais uma coisa. Mais uma coisa aqui que eu já ia esquecendo. Como eu estou vendo que muita gente aqui está precisando de nota aí, de pontos, né?
eu vou reabrir todas as listas de exercício, ok? Então, eu vou reabrir, deixar até o dia 30 de novembro, todas as listas, tanto da V1 quanto da V2. Eu vou deixar todas as listas abertas para quem estiver precisando de ponto, quem quiser dar um up aí na nota, né, ter essa oportunidade aí de refazer as questões, de, né, aplicar as questões novamente, corretamente, ou então fazer, né, se não fez ainda, para poder ganhar aí esses pontos e, quem sabe, até, né, conseguir ir para a V3, tá certo? Caso você esteja realmente precisando de ponto aí para chegar até a V3, tá? Quem está com boa nota, pode melhorar. E quem está com 10 já, parabéns. Parabéns mesmo, ok? Então, vou reabrir hoje aí essas listas para vocês até o dia 30 de novembro, tá? As listas da AV1 e da AV2. Ter essa oportunidade aí de melhorar. Bom, Professor, aí dúvidas, você pessoal? vai Tranquilo? lançar a nota para saber como é que a gente está? Vou lançar até amanhã, Pedro. Se eu não lançar Certo. hoje, amanhã eu estou lançando elas. E a segunda chamada é próxima sexta, né? Que a Denise falou lá no grupo. Nas próximas sexta. Exatamente, dia 26. Certo. Beleza? Ok, pessoal, então é isso. Então vou finalizar aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana. Até quinta-feira. Desculpa, até segunda-feira, né? Hoje é quarta ainda. Tchau, tchau. Até mais, professor. Tchau, professor. Valeu.